Outro assunto que eu queria falar aqui, que eu falei no vídeo anterior de signos interceptados, é sobre o ascendente. Tem esse livro aqui, ó, que ele é do Martin Schumann, O Ascendente e a Sua Porta Kármica. É um livro muito bom, que eu recomendo você que estuda, porque as pessoas têm uma mania de mentir muito sobre o ascendente. Um dia desse eu estava vendo um podcast de um astrólogo famoso aí, que dá aula em escolas, e dizendo ele que trabalha com astrologia financeira e vocacional, como se alguém pudesse determinar de fato e com precisão qual a vocação de uma pessoa e como ela ganhar mais dinheiro só pelo mapa. É muito complicado, inclusive, dizendo ele que auxilia investidores na bolsa, que tem até um curso de imersão para a pessoa desatar nós e ganhar muito dinheiro, que ele já fez isso com ele, e que orienta a pessoa a desatar os seus nós. Bem, isso é lorota, não existe esse tipo de astrologia. A astrologia vocacional e financeira, ela dá certas chaves, mas você trabalhar só com ela, ela não vai lhe dar todas as respostas. Tem nós, como ele falou, que você precisa conhecer a astrologia kármica, a astrologia espiritualista, a astrologia humanista e ter outros sistemas. E tem nós, como ele falou, que você não consegue desatar sozinho. Às vezes você precisa de uma ajuda espiritual, é um bloqueio espiritual, e por isso que as pessoas já aplicam ali a astrologia de uma forma espiritualizada, como Max Rendel, que estudava ela num conceito cabalista, cristão, e não, ele não tem esse poder de só porque ele orientar, fazer um tipo de terapia na pessoa. Ah, depende de você. É você acreditar. São conceitos que você aprendeu com sua mãe, com seu pai. Vamos desatar o seu nó. E ele vende caro. Um mapa desse é caro, não é barato não. As pessoas choram para pagar R$ 200 no mapa, mas porque esses são VIP, eles pagam consultorias caras. Ele vende consultorias para empresários caras, muito caras. Tem gente que paga até 10 mil num mapa desses, que é perda de tempo. Assim como muita gente gastando uma grana preta no IFA também em iniciações, que é perda de tempo. Mas voltando à questão do ascendente, por que eu quero falar do ascendente? Porque eu falei nele porque nesse podcast ele citou que o ascendente é a sua máscara na vida. Outros diz, não, o ascendente é que rege todo o mapa, ele é a sua imagem na vida. O ascendente, ele é importante, sim. Ele é a porta de entrada, como esse livro diz. Ele é a porta do karma. Mas ele não funciona sozinho. Agora que eu quero falar do ascendente, que eu vou trazer um conceito aqui que ninguém nunca falou para vocês, e eu vou falar sobre configuração. Que esses astrólogos tradicionais gostam de dizer, não, astrologia não é signo, não. Astrologia é signo, sim. E ela é configuração, configurações que formam signos. Quando eu falo signo, eu não estou falando só dos 12 signos, Áries, Touro, Gêmeos. Signos que eles formam, desenhos que eles formam, configurações que eles formam, combinações que eles formam, signos compostos, pontos médios, partes arábicas, tudo isso são configurações, combinações de energia, são signos que são formados. Uma parte arábica, por exemplo, uma roda da fortuna, é um signo. Uma parte do espírito é um signo. Um ponto médio é um signo, a soma de dois fatores, dividida ali as duas energias que formam um signo. Pois bem, por que eu estou falando ascendente? Porque diz que o ascendente é a sua máscara. E aí, se você tem um ascendente em touro, a sua máscara é touro, você é taurino da profissão, você é taurino na saúde e tal, como se o ascendente se aplicasse a tudo. E isso é mentira. Como eu falei, a astrologia é combinação. Se você tem o ascendente em touro e você tem aquário no meio do céu, a máscara do seu ascendente em touro é aquário. Você tem um ascendente em touro e você atua a energia de touro como aquário na profissão. Você vai atuar o seu ascendente em touro com o lado escorpião dele
no descendente. E mais uma vez eu critico aqui essa questão da sombra e luz, das polaridades. Você é uma coisa só. Você tem bem e mal em você, você tem feminino e masculino em você, você tem espiritual e material em você. Mas você parte do seu ponto visível ao ponto invisível. Você parte do ascendente em touro para um meio do céu em aquário. Então você vai ser um taurino agindo com as cores aquarianas. Então vai ter que saber somar essas duas forças, que deixa ainda mais complicado, mas muito mais assertiva. Então, vão dizer os tradicionalistas, o ascendente em touro, ele é muito calmo, ele é muito parado, ele é muito sem ação. Pessoalmente, na parte da personalidade, ele é assim. Mas quando ele é aplicado na parte aquariana, profissional, ele muda. Ele passa a ser mais objetivo, mais conectado à tecnologia, mais conectado à política, mais conectado ao serviço público, e ele tem mais jogo de cintura. Ele deixa de ser o taurino tradicional para ser o taurino aquariano. Que, aliás, o signo ele é dividido. Dentro de um signo tem a qualidade de todos os outros. E você tem que ver dentro do seu ascendente a sua qualidade aquariana se conversa bem com o aquário do meio do céu. E aí se conversa mal, sua profissão vai mal. Se conversa mal com o seu descendente escorpião, aí vai mal nas suas relações. Se o seu ascendente está num grau que conversa bem com o escorpião, o seu descendente escorpião vai mostrar a sua melhor imagem ao mundo. Então, esse é o segredo. A flecha do ascendente, ele parte para todas as outras, interliga todas as outras. Inclusive, Dani Rúdia diz que é bom você ligar o grau do seu Sol a todas as cúspides e ver como o Sol conversa com elas. E aqui eu já cito que o Sol é o planeta mais importante da astrologia, porque a primeira parte é o ascendente, mas quem dá vida ao ascendente é o Sol. O Sol é a luz. Tira uma fotografia sem luz, o que que vai sair? Chega no escuro aí, pega o seu celular, não sei que ele tem um sistema de infravermelho e tira uma foto. Não vai sair nada. O Sol é quem dá o brilho, é quem dá a cor ao ascendente. Sem o Sol, a carta natal é apagada. A carta natal você não vê os planetas. Quem fez astrologia estava focando a luz. Ela é luz. Ou focando as estrelas ou os planetas, é a luz que eles recebem do Sol, ou as estrelas que têm luz própria. É a luz. E a parte mais importante da carta natal é o Sol. Não existe outro planeta mais importante do que o Sol. Ele, parte dele, é a cor de todos os outros. É por isso que uma pessoa que tem o Sol muito apagado, mal configurado, que não dá cor a determinados setores do seu mapa, você vai ser morto naqueles setores. Morto que eu falo, nada que você consiga fazer dá certo. Se o seu sol apagado não acende o seu meio do céu, você não vai ser um profissional de sucesso. Se ele não acende a sua parte da criatividade, você não vai ser um artista de sucesso. Se ele é mau, ele só joga trevas, ele não ilumina a sua casa 6, você vai ser uma pessoa doente. Então, a configuração do ascendente por meio do céu, por exemplo, que é o primeiro exemplo que eu dei, é iluminado pelo sol. Como esse sol vai iluminar o seu ascendente e como esse sol vai iluminar o seu meio do céu, é que vai dizer o seu grau de sucesso. Se ele joga muita luz para esses dois pontos, você vai ter muito sucesso. E aqui entra o outro fator que muita gente diz, não, é só uma parte arábica, é só uma soma, que é a roda da fortuna. Ela é a soma dessas três energias. E ela vai ser ali um diagnóstico, como você faz um exame de sangue para você ver, para o médico poder passar o remédio, se está com anemia, se não está. Se a sua roda for boa, é porque o Sol, o ascendente, né, e a Lua, que é secundária, tem a astrologia lunar, que nem a védica, que nem a cabalística, que nem a chinesa, mas o Sol é o mais importante. Sem o Sol, a Lua não é nada. Não adianta você querer colocar a Lua na frente do Sol, o ascendente na frente do Sol. Eles têm importância depois do Sol. O Sol é que acende essas outras partes. Se o Sol não acende essas partes,
não ascende. Então, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer sobre o ascendente. Esse livro aqui, A Porta Kármica, que é o ascendente, mas ele não é só a porta kármica. Ele é a porta para o sucesso, para o amor, para o dinheiro. E como o vídeo já está grande, no próximo vídeo eu falo sobre dinheiro.